Meus queridos alunos do sexto ano, a nossa aula de hoje será sobre sistema circulatório. Nós vimos nas aulas anteriores dois outros sistemas, sistema digestório. Nesse sistema, a principal função é obter nutrientes por meio da ingestão de alimentos para as células. Todos esses nutrientes absorvidos na alimentação vão ser enviados para as células. E o outro sistema é o sistema respiratório, que é justamente um processo de trocas gasosas, um processo de obtenção de energia que ocorre também nas células. Agora nós vamos falar como é que esses gases, por exemplo, e esses nutrientes são transportados pelo corpo. Nós sabemos que existem diversas células presentes em diversos tecidos, células presentes no pé, células presentes no cérebro. E cada uma dessas células elas precisam de oxigênio, elas realizam respiração e elas precisam também de nutrientes. E esses nutrientes, esses gases são transportados por meio da corrente sanguínea. E é isso que nós vamos entender na aula de hoje. Vamos ver um exemplo relacionado ao sistema circulatório. Imagina aí na sua cidade, aqui em Santana ou em Macapá, existem os chamados sistemas de transporte. Nesse sistema de transporte, nós podemos utilizar um exemplo para falar do sistema circulatório. Em um sistema de transporte, por exemplo, nós temos ruas, nós temos carros e dentro desses carros nós temos as pessoas. Imaginem que essas ruas são os chamados vasos que fazem parte do sistema sanguíneo, da corrente sanguínea. E os carros funcionam como se fossem as células presentes no sangue. E essas pessoas é como se fossem os nutrientes que serão transportados. E mais à frente nós vamos entender melhor como funciona cada um desses processos. Para a gente começar a falar do sistema circulatório, a gente precisa saber que o sistema circulatório é o mesmo que o sistema cardiovascular, certo? E esse sistema cardiovascular ele tem três componentes principais. Primeiro, sangue. Segundo, vasos. Terceiro, coração. Nós vamos conhecer as características principais de cada um desses componentes do sistema circulatório. Vamos conhecer as principais características do sangue. O sangue ele é formado por um fluido de células que estão dispersas em um líquido chamado de plasma sanguíneo. E esse sangue vai ser o principal meio de locomoção dos nutrientes e dos gases presentes no nosso corpo. Já os vasos sanguíneos são diversos tubos que têm diferentes calibres, ou seja, diferentes tamanhos que estão localizados em toda a parte do corpo. Estão relacionados com o transporte desse sangue por toda a parte do corpo. Em relação ao coração, esse tipo de órgão é um órgão muscular, ou seja, formado por tecido muscular, que tem como principal função bombear o sangue para que ele chegue em diversas partes do corpo. Vamos entender também que o sistema circulatório ele possui diversas funções. Nós já vimos, por exemplo, que as principais funções é o transporte de gases. Além disso, ele também transporta nutrientes, transporta outras moléculas. Vamos observar melhor aqui nessa imagem. Olha só, gente, vamos falar agora das funções de transporte que esse sistema circulatório possui. Ele pode transportar nutrientes. Um exemplo desse nutriente a ser transportado é a chamada glicose, que é a principal fonte de energia dos organismos, certo? Além disso, ele também pode transportar gases, o chamado gás oxigênio, que vai transportar para as células, e o gás carbônico, que é transportado das células para o pulmão. Além desses nutrientes e desses gases, esse sangue também transporta excretas e hormônios. O que são excretas, professor? São produtos tóxicos, como por exemplo ureia e amônia. Esses produtos eles são eliminados na sua urina, por exemplo. E esses produtos que são resultados, por exemplo, da quebra de uma proteína, eles são transportados pelo sangue até chegar no órgão que vai eliminar esse tipo de substância. Além disso, existem também alguns hormônios. E esses hormônios eles são produzidos por algumas glândulas. E esses hormônios, por exemplo, existe o chamado hormônio do crescimento, outro tipo de hormônio, eles são transportados pelo sistema circulatório.
Esse sistema circulatório ele também transporta algumas células, alguns anticorpos que estão relacionados com o sistema de defesa do organismo. Aliada a essa função de transporte, o sistema circulatório também está relacionado com o controle da temperatura. Se você está, por exemplo, em um ambiente que está frio, o seu organismo ele vai contrair os vasos sanguíneos da superfície corporal para manter o sangue quente nos órgãos internos. Se já está um ambiente quente, ele vai dilatar esses vasos para que a sua superfície corporal comece a baixar a temperatura. Vamos falar agora da anatomia e fisiologia do coração. Como assim, professor, anatomia e fisiologia? Quando eu falo de anatomia, eu falo da posição que esse coração está localizado no nosso organismo. E quando eu falo de fisiologia, é a função que esse órgão exerce no nosso corpo. Quando nós falamos em anatomia, para a gente entender melhor, na verdade, essa parte de anatomia e fisiologia, vamos observar aqui algumas imagens para a gente entender melhor. Vamos falar primeiro da localização do coração. O coração ele está localizado entre os pulmões, numa região chamada de mediastino. Esse coração ele tem aproximadamente o tamanho de um punho fechado. Então, se você fechar sua mão, formar o punho, você saberá aproximadamente o tamanho do coração, certo? Ele tem uma forma cônica, ele é oco e pesa aproximadamente cerca de 400 gramas. Como foi dito anteriormente, o coração ele é constituído de músculo, logo ele tem a capacidade de contrair e relaxar. Observem nessa imagem, gente, que nós temos um coração que sofreu um corte. E nesse corte nós conseguimos observar que esse coração ele possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios nós denominamos da seguinte forma: átrio direito e átrio esquerdo, e os ventrículos de ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Por meio dos átrios, o sangue entra no coração e pelos ventrículos o sangue sai do coração. O sangue entra e sai do coração por meio de algumas artérias e de algumas veias. Vamos conhecer alguma delas. O sangue ele entra pelo átrio direito por meio da veia cava superior e inferior. Observe aí na parte esquerda da imagem. Depois que ele está no átrio direito, ele passa para o ventrículo direito e vai até a artéria pulmonar. Nessa artéria pulmonar, o sangue vai para o pulmão. Depois do pulmão, o sangue volta para o coração por meio de uma veia chamada de veia pulmonar e vai para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo e depois ele segue para as outras regiões do corpo por meio da artéria aorta. Gente, se vocês ficarem com dificuldade de entender esse trajeto do sangue no coração por meio dessas artérias, dessas veias, é só lembrar que o sangue ele vai percorrer um caminho como se fosse um sistema de transporte, como se fosse um ônibus, um trem, e todo momento ele vai percorrer um caminho e nesse caminho ele vai percorrer ou uma veia ou uma artéria, e essa artéria vai receber um nome ou essa veia vai receber um nome específico. Entre esses átrios e os ventrículos existem algumas estruturas chamadas de válvulas, que permitem que o sangue ele possa se movimentar apenas em um sentido, sem que ele retorne. Essas estruturas recebem esses nomes de válvulas porque elas são a união de 2 ou mais válvulas. A válvula presente entre o átrio direito e o ventrículo direito é chamada de válvula tricúspide, porque é formada por 3 válvulas. E a válvula presente entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo é chamada de válvula mitral, ou também conhecida como válvula bicúspide. Além dessas válvulas, podemos citar a válvula pulmonar, que está relacionada à artéria pulmonar, e a válvula aórtica, que está relacionada com a artéria aorta. Vamos conhecer agora os vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos são sistemas que fazem o transporte do sangue por todo o corpo. Os principais vasos são artérias, veias e capilares. Nós vamos conhecer detalhadamente cada um deles. Vamos observar aqui nas imagens as características de cada um. O sangue que é bombeado pelo coração vai para os vasos sanguíneos, que é levado para toda a parte do corpo, e através desses vasos, esse sangue volta para o coração. E existem alguns tipos de vasos que são mais grossos, outros vasos já são mais finos.
Entre esses vasos nós podemos citar três. Primeiro, artéria. É um tipo de vaso que sempre parte do coração e leva o sangue para todos os tecidos. Eles são bem grossos, com bastante tecido muscular e também eles suportam altas pressões. Essas artérias, quando são muito finas, são chamadas de arteríolas. Segundo, veias. As veias são tipo de vasos que sempre chegam ao coração trazendo sangue dos tecidos. Essas veias possuem umas estruturas chamadas de válvulas que impedem o refluxo sanguíneo, ou seja, que esse sangue volte para os tecidos, ele vai seguir sempre o mesmo sentido. Essas veias, quando são muito finas, são chamadas de vênulas. E por último, nós podemos citar os capilares, que são formados justamente por essas arteríolas e por essas vênulas, que são muito finas, possuem uma parede muito fina, uma única camada de célula. E além disso, esses capilares eles são capazes de trocar substâncias com os tecidos, ou seja, com as células. Existem dois tipos de sangue, o chamado sangue venoso, que é um sangue que é pobre em gás oxigênio e rico em gás carbônico. E esse tipo de sangue ele vem das células e vai para o coração. E existe o sangue arterial, que é um sangue que vem do coração e vai para as células. Por isso, a circulação do sangue é dividida em dois tipos, em circulação sistêmica e circulação pulmonar. A circulação sistêmica ocorre por meio da entrada de sangue arterial no átrio esquerdo, que passa para o ventrículo esquerdo e segue em direção à artéria aorta. Da artéria aorta, ela vai seguir duas direções. Vai primeiro para a região superior, cabeça, pescoço, membros superiores. Depois vai seguir em direção à aorta descendente, em direção à caixa torácica, à cavidade abdominal e os membros inferiores. Nessa região, quando chegar nos capilares, vai ocorrer as trocas gasosas. O sangue já não vai ser mais sangue arterial, e sim sangue venoso, que vai seguir em direção à chamada veia cava, no átrio direito, iniciando dessa forma a circulação pulmonar. Depois que o sangue, então, entra no átrio direito, ele segue em direção ao ventrículo direito e sai por meio da chamada artéria pulmonar e segue em direção aos pulmões. Quando ele chega nos pulmões, lá acontece um processo chamado de hematose, que é a troca dos gases presentes no sangue. E esse sangue era um sangue venoso, rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, vai passar a ser rico em oxigênio e pobre em gás carbônico e vai em direção ao coração por meio da veia pulmonar. Vamos conhecer agora, gente, as características do sangue. O sangue ele é dividido em vários componentes e nós vamos aprender cada um deles. Depois que nós observarmos cada um deles, nós vamos entender também que existem alguns tipos sanguíneos. Vocês já ouviram falar que algumas pessoas possuem determinado tipo sanguíneo, certo? Nós vamos conhecer agora, a partir dessas imagens, a explicação seguinte. Vamos lá. A constituição sanguínea é dividida em dois tipos, em elementos figurados, começando pelos eritrócitos, que são as chamadas hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos. Essas hemácias, quando estão associadas à proteína chamada de hemoglobina, elas estão associadas com o processo de transporte de oxigênio. E existem muitas doenças também relacionadas à ausência dessa hemácia, como chamada anemia, certo? E a ausência dessa hemácia pode acarretar no mau funcionamento do transporte de oxigênio, por exemplo. Além desse tipo de célula, também é chamados leucócitos, também conhecido como glóbulos brancos. Esses leucócitos estão relacionados com o processo de defesa do organismo. São células maiores do que os eritrócitos, as chamadas hemácias, e possuem núcleo. Outra informação relacionada às hemácias é que elas não possuem núcleo. E também os chamados trombócitos, que são as conhecidas plaquetas, gente. Esses trombócitos, essas plaquetas são a mesma coisa e são fragmentos celulares, é como se fossem partes de células, não é uma célula
inteira. Além dos elementos figurados, nós podemos também citar o plasma sanguíneo, que é toda a matriz extracelular. Como assim, professor, matriz extracelular? É tudo que está fora das células. Então, todo aquele líquido presente no sangue é o chamado plasma sanguíneo. Vamos falar agora dos tipos sanguíneos. Com certeza vocês já ouviram falar que cada tipo de pessoa tem um tipo sanguíneo. Eu, por exemplo, tenho o tipo sanguíneo chamado de O positivo. Você pode verificar qual é o seu, perguntar para o seu pai, sua mãe, sua irmã, para verificar qual é o tipo de sanguíneo de cada um deles. Professor, o que determina um tipo sanguíneo? Por que, por exemplo, que o meu tipo sanguíneo é O positivo? Isso vai ser determinado de acordo com dois tipos de proteínas presentes na célula. Isso nós estamos falando para um sistema sanguíneo chamado de sistema ABO. Quais são esses tipos de proteínas? A proteína chamada de aglutinogênio A e a proteína chamada de aglutinogênio B. Pessoas que são do grupo A, elas possuem lá nas hemácias, lembra lá do glóbulos vermelhos? Lá na membrana dessa célula, chamada de hemácia, quando ela apresenta o aglutinogênio A, ela vai ser do grupo A. E ela vai apresentar lá no plasma sanguíneo, que é aquele líquido do sangue, um anticorpo chamado de anti-B. Isso vai determinar que essa pessoa seja do grupo A. Observe que as pessoas do grupo A têm representado na membrana da hemácia, que é essa bolinha avermelhada, esse aglutinogênio A, que é essa proteína rosa presente nessa membrana. Já as pessoas do grupo B, elas apresentam nessa membrana o aglutinogênio B, que é esse desenho representado por uma cor azul. E no plasma sanguíneo vão apresentar um anticorpo chamado de anticorpo anti-A. Agora tem pessoas que são do grupo AB. Elas vão apresentar os dois tipos de proteína, tanto aglutinogênio A quanto aglutinogênio B, e no seu plasma sanguíneo não vão ter nenhum tipo de anticorpo. Já as pessoas que são do grupo O, que é o meu caso, por exemplo, não possuem nenhum tipo de proteína na membrana das hemácias. No entanto, lá no plasma sanguíneo, que é o líquido do sangue, elas vão apresentar tanto o anticorpo anti-A quanto o anticorpo anti-B, tá, gente? E isso vai determinar que a pessoa seja do grupo sanguíneo A, do tipo sanguíneo A, do tipo sanguíneo O, do tipo sanguíneo B ou do tipo sanguíneo AB. Além desse sistema BO, que é um dos tipos sanguíneos, nós podemos também utilizar o chamado fator RH. Vocês observaram que quando eu falei no tipo sanguíneo, eu falei que eu sou O positivo. O é do sistema sanguíneo ABO, que eu acabei de falar para vocês, e o positivo está relacionado com esse fator RH, que é uma outra proteína que pode estar presente nesse sangue. Então, se você tem essa proteína que está relacionada ao fator RH, você é RH positivo. Se você não tem essa proteína, você é RH negativo. Então, por isso que os tipos sanguíneos são denominados, por exemplo, em positivo ou negativo. E saber os tipos sanguíneos é muito importante para o processo de transfusão sanguínea. Por que é importante? Porque algumas pessoas não podem receber tipos sanguíneos diferentes, certo? Então é necessário saber qual é o tipo sanguíneo para saber se o sangue é compatível ou não, e para que essa transfusão sanguínea ocorra bem. Gente, era essa a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, manda mensagem lá nos comentários, no e-mail, que eu vou auxiliar vocês, certo? Até mais, fiquem com Deus.